Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje nós vamos tratar sobre o mistério da cana de medir que o homem de bronze se apresentou a Ezequiel. Nós vamos ler isso em Ezequiel 40, do verso 5. E o texto vai dizer o seguinte: Eu vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, sendo cada côvado de 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício e tinha uma cana, e a altura do edifício, outra cana. Percebam, meus irmãos, que algumas traduções, como a Almeida Corrigida e Atualizada, vai trazer a cana com 6 côvados, mas cada côvado desse sendo 1 côvado e 4 dedos. Só que a palavra, no original, nós temos 1 palmo. Então, haverá uma divergência entre as traduções, das quais uma trará 1 côvado e 4 dedos para cada côvado dos 6, e alguns trarão 1 côvado e 1 palmo para cada côvado dos 6 côvados. Então, essa cana em si, ela tem duas possibilidades de ler-se, sendo uma cana de 6 côvados, mas cada côvado dela tem 1 côvado e 1 palmo, ou 1 côvado e 4 dedos. Totalizando assim, nós podemos ver que a cana tem 6 côvados e 6 palmos, ou também 6 côvados e 24 dedos, como nós vamos trabalhar aqui nas outras possibilidades. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero tratar com vocês aqui um conceito de medida da cana, tá bom? Nós vamos perceber que em Mateus 4, lá no verso 24, em Marcos, na verdade, Jesus vai usar a expressão medida, que ela tanto pode ser um instrumento de medir como cordel, como também pode ser uma vara de medida. Ele vai dizer que na medida que nós medirmos alguém, assim também nós seremos medidos. Então perceba que Jesus está usando um conceito de medida, seja ela por cordel ou seja ela por vara de medir, que é a vara que nós estamos trabalhando aqui, para justiça, ou seja, para medir alguém, para analisar alguém. E uma coisa interessante é que o homem de bronze, ele vai se apresentar a Ezequiel tanto com uma cana de medir, contendo 6 côvados e 6 palmos, ou 24 dedos, assim como também um cordel de medir que ele vai usar para medir outras partes do templo. Então vamos lá. Esse primeiro conceito está ok. Nós também vamos ver em Zacarias 2, Jerusalém sendo medida com um cordel de medir. Esse cordel de medir não é a cana, é uma linha, como se fosse uma corda, que vai ser usada também no templo de Ezequiel para traçar medidas. Aqui nós já usamos também. Veja que a vara, ela é falada que pode também ser um instrumento de justiça. Em Isaías 10, no verso 5, Deus vai dizer que a Assíria, o reino da Assíria, é a vara de Deus para castigar os homens. Então, aqui um conceito de vara como uma aplicação de justiça. Da mesma forma, Jesus está tratando aqui. Em Apocalipse 11, no verso 1, a vara é demonstrada por João, usada para medir o santuário de Deus, principalmente o altar externo, aliás, o átrio externo, onde vai ser dado às nações para que elas pisoteiem e seja profanada durante 42 meses. Então aqui nós temos uma aplicação da vara medindo um templo espiritual, que é falado o templo ali em Apocalipse 11, o templo como os homens. Em Apocalipse 21, no verso 15, o anjo vai medir com a vara de ouro a Nova Jerusalém. E vai dizer que ela tem 12 mil estádios de altura, 12 mil estádios de largura e 12 mil estádios também de comprimento. Então, a vara também sendo usada para medir um templo espiritual. Eu trouxe um conceito interessante aqui, que eu queria que vocês atentassem. Em 2 Samuel, no capítulo 8, verso 2, Davi ele vai traçar um cordel no chão, cordel diferente de vara, tá bom? Cordel é um dos instrumentos que o anjo se apresenta para Ezequiel para medir o templo. Mas nesse caso aqui não é a cana. Davi vai estender um cordel de uma medida no chão.
e outro cordel de 2 medidas no chão. E ele vai passar os moabitas pela estatura da medida do cordel. E o moabita que tivesse apenas uma medida do cordel de medir, ele seria poupado. Mas o moabita que passasse pela outra medida do cordel, ele seria morto. Então aqui você vê o quê? Um conceito de medida para homens. Isso tudo é interessante, por quê? Porque nós vamos perceber que Efésios, Paulo vai dizer que nós estamos sendo feitos à medida e à estatura de Cristo, para que nós sejamos esse homem perfeito, sendo feito à semelhança dele. Então, quando Jesus, os profetas vão trazer essas aplicações apresentadas para a medida dos homens, ou então até do templo, trata-se também de uma medida de alguém, de algo espiritual, também a medida dos homens é aplicada a nós mesmos. Então, nesse templo de Ezequiel, a cana tem um significado de medida do templo, mas eu trago um sentido espiritual para descrever que essa cana vem medir também homens, e pelo fato do templo de Ezequiel já está falando há muito tempo que ele é um templo que fala do passado, do presente e do futuro, e da unificação do corpo de Cristo por meio do sacrifício de Jesus. Assim também essa cana tem o número 6, porque aponta para os homens, e ela também tem 3 formas de se você interpretar, e nós trataremos aqui. Então, qual é o significado dessa cana? Bom, uma das interpretações da somatória da cana é a primeira forma, que ela pode conter o número 6 côvados vezes os 6 palmos, e nós vamos ter o número 36. Esse número 36, ele é um número cúbico da Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, no verso 16. Ela tem 12.000 estádios. O número 36 também é o número do tempo que Jesus ficou morto. E se você aplicar o número 36 vezes os 4 cantos da terra, você vai ter o número 144. E por isso que isso é interessante. Mas essa forma aqui, eu acho uma forma errônea de se trabalhar a cana. Vamos aqui para a segunda forma. Nós também podemos pegar os 6 côvados e somar com os 6 palmos. E aqui nós vamos ter o número 12. E por que esse número é interessante? Porque 12 é um número de governo. É um número onde manifesta tanto as 12 tribos do Primeiro Testamento, quanto também o fundamento dos 12 apóstolos da Nova Aliança. Então nós vamos perceber que esse número 12, ele vai ser aplicado no próprio texto de Ezequiel 40, no verso 5, para dizer que nós temos o muro sendo medido pela cana. Então esse número 12, representado por uma cana, ele aplicado na medida da muralha do templo que Ezequiel está vendo, vai ser dito que esse muro vai ter uma cana de largura e, consequentemente, uma cana de altura. Se você multiplicar esses dois números, 12 por 12, ou seja, uma cana por uma cana, você terá o número 144. E essa é a medida do muro. De onde? Da Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, no verso 17, a muralha da Nova Jerusalém mede 144 côvados. E de uma forma, no mínimo, interessante, a medida do muro do templo de Ezequiel, que é uma cana por uma cana, tem 144 côvados, que é a mesma medida da Nova Jerusalém. E a terceira forma de se aplicar essa medida da cana é somando e usando o número 4 dedos diante do número palmo. Então, se você pegar a cana completa, ela vai ter 6 côvados e também 24 dedos. Por quê? Porque 4 dedos vezes os 6 côvados serão 24 dedos. Se você pegar o número 6 e multiplicar vezes o número 24, você também chegará ao número 144. Então, uma cana também contém o número 144. Assim também como uma cana por uma cana também será 144. E essas duas formas são as formas que eu acho mais condizentes com a palavra de se trabalhar. Aquela primeira é um pouco destoada da realidade de toda a Escritura, porque o número 144 é um número que Deus usa para mostrar o final do trabalho dele para os homens, onde Deus trabalhou desde o primeiro homem até o último homem por meio da cruz, para aperfeiçoar todos os homens.
Então vamos lá. Se usarmos essa medida de 144 para a cana, nós vamos ver que o muro também é medido. E uma cana de largura mais uma cana de altura, teremos o número 288. Por quê? 144, que é uma cana, mais 144, nós vamos ter o quê? 288. E esse número aqui pode o quê? Simbolizar a união das duas alianças, como eu já tinha falado. Então, olha só que interessante. Se você pegar o número 72, que também é um número profético, e aplicar nos quatro cantos da terra, você também terá o quê? O número 288. Então, essas são as duas somatórias que eu acho mais interessantes. Só que eu gosto de trabalhar nessa. Por quê? Porque a cana fala do homem. E a cana tem um simbolismo de falar do homem. Então é como se Deus estivesse medindo o templo, que é a semelhança do que ele formaria na terra. Através de quem? Dos homens. Por isso que a cana, que Ezequiel vê na mão do anjo, usada para medir o templo, ao meu entendimento, tem esta somatória de 6 côvados mais 6 palmos, que dará 12. E toda vez que a cana é aplicada a ela mesma, nós temos o número 144. Por isso que a medida da muralha, através dessa somatória, é 144, sendo idêntica à medida da muralha da Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, esse é um vídeo que eu trouxe para vocês falando sobre a primeira medida da cana de medir, e quero que vocês meditem e possam ser críticos quanto ao que eu trouxe, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.